Doutor Gustavo, eu te avisei. Eu disse que tinha algo muito errado, mas ninguém quis me ouvir. A frase cortou o jardim inteiro como uma faca. Foi como se todo o silêncio acumulado finalmente tivesse encontrado saída. E naquele instante, nada, absolutamente nada seria como antes. Mas o que ninguém esperava é que aquela cena no jardim não era nem o começo do caos. Antes da história começar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo agora e que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde as nossas histórias chegam, então comenta aí embaixo. E já aproveita, curte o vídeo, manda para alguém que ama histórias fortes. E se inscreve porque todo dia tem uma nova narrativa que mexe com a gente de um jeito diferente. Bora começar, porque o que eu vou te contar aqui hoje é de arrepiar. Desde o momento em que Bianca atravessou os portões da mansão Azevedo com aquele vestido branco que mais parecia a iluminação própria, Júlia sentiu um arrepio subindo pelas costas. Um daqueles presságios que a gente tenta ignorar, mas que insiste em cutucar o ouvido como um sussurro teimoso dizendo: tem coisa errada aí. Porque a mulher veio rápida demais, bonita demais, simpática demais, perfeita demais para alguém que mal conhecia Gustavo. E mesmo assim, já tratava tudo como se fosse dela, da xícara de porcelana ao futuro do milionário, enquanto Júlia observava do canto em silêncio, enxergando detalhes que ninguém via. O olhar calculado que Bianca lançava para cada quadro caro da sala, a forma como ela avaliava o valor dos móveis com os olhos e a pressa com que colava nas palavras casamento, herança e vida nova, tudo num tom tão meloso que dava para sentir o cheiro da intenção por trás do perfume caro. Mas Gustavo, coitado, sorria como quem tinha encontrado o amor da vida, repetindo: ela é especial, Júlia, você vai gostar dela, sem imaginar que aquela frase ainda ia doer. Nos primeiros dias, a mansão virou palco de novela. Bianca se oferecia para ajudar em tudo, mas só em coisas que davam visibilidade, coisas que a deixavam exposta na frente de Gustavo, como escolher flores, experimentar vestidos, passear com ele pelos corredores dizendo: já me sinto em casa. E era justamente isso que deixava Júlia com o coração apertado, porque ninguém se sente em casa tão rápido sem ter um interesse escondido. Ainda mais alguém que começou a circular com passinhos suaves, mas olhar atento, como se cada canto daquela mansão fosse um cofre esperando para ser aberto, e a cada sorriso doce que ela dava, vinha depois um comentário venenoso sussurrado para Júlia: limpe melhor essa mesa, está mal feita. Você precisa aprender a se comportar quando tivermos visitas importantes. Eu vou reorganizar essa casa, do meu jeito, mostrando que por trás do jeito doce tinha algo podre começando a vazar. Gustavo, completamente apaixonado, só enxergava o brilho, o charme e as histórias tristes que Bianca contava, com lágrimas perfeitamente posicionadas no canto do olho, falando de uma infância difícil, de relacionamentos traumáticos, de perdas que pareciam um roteiro de filme, e enquanto ele segurava a mão dela dizendo: agora você está segura comigo, Júlia observava de longe, percebendo que cada lágrima caía na hora certa, que cada suspiro era calculado, que a voz sempre engasgava exatamente no mesmo ponto, como se ela tivesse ensaiado tudo diante do espelho antes de entrar na sala. E isso deixava a faxineira inquieta, porque quem sofre de verdade não escolhe horário para sentir dor. Mas Bianca escolhia cada milímetro do próprio sofrimento para causar o máximo de impacto no homem que tinha acabado de fisgar. Os primeiros sinais de maldade começaram pequenos, quase invisíveis. Um comentário torto para a mãe de Gustavo, uma cara feia quando Júlia entrava na sala, um olhar de desprezo quando um funcionário errava um detalhe mínimo. Mas, com o passar dos dias, a máscara dela começou a escorregar quando achava que ninguém estava vendo.
E a faxineira, acostumada a viver entre portas entreabertas, começou a pegar fragmentos importantes. Conversas sussurradas no corredor, ligações encerradas rápido demais, mensagens apagadas antes mesmo de a tela desligar, e uma frase que cortou o ar como navalha quando Júlia passou por ela na cozinha. "Eu não vou perder essa oportunidade por causa de ninguém, ouviu?" Dita com tanta raiva que até o copo na mão de Bianca tremeu. E quanto mais o casamento avançava, mais o comportamento de Bianca piorava, porque ela começou a delimitar território como quem marca propriedade. Trocou cortinas sem pedir, mandou embora uma decoradora querida da família dizendo: "Ela não entende meu estilo." Proibiu Júlia de entrar em certos cômodos quando estivesse organizando coisas pessoais. E, por fim, começou a insinuar para Gustavo que a faxineira estava descuidada, distraída, que talvez não fosse mais tão confiável quanto antes, plantando sementes venenosas que Júlia sentia nascendo entre olhares atravessados e perguntas desconfortáveis como: "Aconteceu algo com você ultimamente?" Perguntas que doíam porque sempre vieram de um homem que até então confiava nela de olhos fechados. Mas o pior vinha quando ninguém mais estava por perto. Bianca se aproximava de Júlia devagar, com aquele sorriso falso e voz melosa dizendo: "Você sabe que eu gosto de você, né?" E assim que Gustavo saía da sala, o rosto dela mudava instantaneamente, ficando duro, frio, perverso, e a voz vinha baixa, venenosa: "Eu sei exatamente o tipo de gente que você é, e eu não deixo ninguém estragar meus planos", deixando claro que ela estava disposta a tudo, absolutamente tudo, para garantir o lugar dela dentro daquela mansão, e que Júlia seria a primeira a pagar caso tentasse atrapalhar qualquer detalhe do casamento. E enquanto a tensão crescia, enquanto a casa parecia cada vez mais pesada, enquanto Bianca ganhava espaço e Júlia perdia a voz, uma sensação sombria começou a tomar conta da faxineira. A sensação de que havia algo escondido, algo grande, algo perigoso, algo que Bianca enterrava fundo, mas que estava prestes a subir à superfície e que talvez, só talvez, tivesse ligação com os remédios estranhos, a irritação súbita quando ouvia choro de criança e o medo quase palpável que a noiva tinha de hospitais. Uma verdade que Júlia ainda não sabia qual era, mas que já podia sentir no ar como o começo de uma tempestade. Uma tempestade que ia engolir todos, e ela seria a única preparada para enfrentar. Mas se Júlia achava que já tinha visto o pior que Bianca podia fazer, estava muito longe da verdade. Desde o dia em que Bianca passou a circular pela casa com aquela postura de dona de tudo, Júlia percebeu que a presença da noiva vinha trazendo um peso estranho para a mansão, algo quase palpável, como se o ar estivesse carregado de uma energia ruim que ninguém via, mas que ela sentia no fundo do peito toda vez que a mulher aparecia no corredor fingindo gentileza. E conforme os dias avançavam, os pequenos sinais de que Bianca escondia algo começaram a crescer, primeiro como formiguinhas, isoladas, depois como um enxame inteiro invadindo os cantos da casa, até que Júlia passou a encontrar objetos fora do lugar, portas trancadas sem motivo, conversas encerradas bruscamente quando ela chegava, e aquele olhar de Bianca, sempre afiado, sempre calculado, sempre com um brilho de ameaça escondido atrás do sorriso branco demais, para ser sincero, fazendo a faxineira pensar que a mulher tinha mais sombras do que qualquer história triste que contava para Gustavo à noite. E isso só aumentava, crescendo devagar, feito uma erva daninha envenenada se espalhando pelo jardim. Bianca começou a se revelar de maneiras cada vez mais pesadas quando percebeu que tinha conquistado a confiança cega de Gustavo, porque com o milionário completamente entregue ao romance, ela se sentia livre para mostrar a versão real de si mesma quando ninguém mais estava olhando. E foi assim que Júlia começou a ver a crueldade da noiva ganhar forma.
Primeiro foram os comentários maldosos sobre a mãe de Gustavo, insinuando que a sogra era antiquada demais para a nova fase da família. Depois, vieram as críticas veladas aos funcionários, especialmente à cozinheira, que Bianca dizia ser lenta demais, desatualizada ou cheia de manias. Até que um dia, num acesso de raiva que ninguém entendeu, a noiva jogou no chão uma bandeja inteira de doces, porque, segundo ela, não combinavam com o tipo de casamento que uma mulher como eu merece, deixando todos paralisados, enquanto Júlia corria para limpar a bagunça e fingir que nada tinha acontecido, mesmo com o coração batendo rápido, como... Quem sabe que aquilo era só o começo. A coisa começou a ficar realmente séria quando Bianca passou a interferir diretamente na rotina da mansão com uma agressividade que antes ela tinha tentado esconder. Porque agora ela não apenas dizia o que queria mudar, mas impunha suas decisões como ordens absolutas. E a cada nova imposição aumentava também a pressão sobre Júlia, que começou a ser responsabilizada por coisas que não tinha feito, como toalhas desaparecidas, documentos fora do lugar e até uma peça de joia que Bianca jurou ter, deixado em cima da penteadeira só para depois, milagrosamente, reaparecer dentro da gaveta da área de serviço, o que fez a noiva olhar para Gustavo, como quem diz, "Você está vendo?", enquanto Júlia sentia a garganta fechar, porque aquilo não era coincidência, era armação das pesadas. E era impossível não perceber que Bianca estava tentando construir um histórico de falhas para justificar algo maior, talvez até a demissão dela, ou pior, algo que pudesse manchar sua reputação de forma irreversível. As ligações misteriosas que Bianca atendia, sempre no mesmo canto da casa, passaram a acontecer com mais frequência, e Júlia, que já tinha observado aquelas conversas sussurradas antes, começou a perceber mudanças no tom da noiva. Às vezes, Bianca parecia nervosa, andando de um lado para o outro, dizendo frases como "já falei que não posso me envolver nisso agora", ou "não me procure mais, já tenho outra vida". E outras vezes, a voz dela vinha cheia de desprezo, como se estivesse falando com alguém que devia algo para ela, dizendo "isso vai acabar logo, ninguém vai descobrir nada". E essas frases ficaram ecoando na cabeça de Júlia como um alerta vermelho piscando sem parar, porque ali havia mais do que briga de casal ou história mal resolvida. Havia um segredo grande demais, sujo demais, perigoso demais para ser ignorado, e Júlia começou a temer pelo rumo que aquilo tomaria se continuasse crescendo daquele jeito. Então vieram os ataques diretos. Bianca começou a aparecer constantemente perto de Júlia, surgindo de repente nos cômodos onde a faxineira estava trabalhando, sempre com comentários cortantes como "você está demorando demais? Não é assim que se limpa isso. Eu vou pedir para Gustavo contratar alguém mais profissional". E em uma manhã muito específica, enquanto Júlia organizava a sala de jantar, a noiva fechou a porta, se aproximou devagar com aquele sorriso fino e venenoso e disse, baixinho, "Eu sei que você não gosta de mim, e eu sei que você está tentando abrir os olhos dele, mas você vai perder, porque eu não deixo ninguém atrapalhar meus planos". E aquele momento fez a espinha de Júlia gelar, porque não havia mais dúvidas. Bianca estava disposta a tudo, absolutamente tudo, para garantir sua permanência na mansão, incluindo derrubar quem estivesse no caminho, mesmo que fosse alguém que estava naquela casa desde antes de Gustavo ter dinheiro suficiente para bancar o Pensid Jardim. As atitudes da noiva começaram a atingir o ápice da maldade, quando ela passou a manipular Gustavo de um jeito tão habilidoso que parecia bruxaria, porque ela sabia exatamente quais palavras usar, qual tom de voz soltar, qual expressão colocar no rosto para fazer o milionário acreditar que era vítima de perseguição,
E foi assim que ela plantou na cabeça dele a ideia de que Júlia estava estranha demais ultimamente, de que talvez estivesse ciumenta por perder espaço, ou até atravessando limites que não deveria. E Gustavo, que sempre confiou em Júlia, começou a olhar torto, fazendo perguntas desconfiadas como: tem acontecido alguma coisa com você? Sem perceber que, naquele exato momento, a mulher que dizia amar tanto estava puxando as cordas como uma marionetista experiente, transformando o homem que abriu portas para ela em arma contra a única pessoa que ainda estava tentando protegê-lo da tempestade que estava prestes a cair. Júlia, já sentindo o clima pesado, começou a anotar tudo, cada frase, cada atitude suspeita, cada mudança de humor, num caderno escondido atrás de produtos de limpeza, um registro silencioso da guerra que estava prestes a explodir, porque ela sabia que aquilo não ia acabar bem, sabia que Bianca não era só uma interesseira qualquer, sabia que por trás da maquiagem cara e do salto alto existia alguém capaz de destruir qualquer um que se colocasse entre ela e o sonho de ser milionária. E, enquanto os dias passavam e as coisas pioravam, Júlia sentia a sombra de um segredo muito mais sombrio se aproximando, um segredo que parecia crescer no escuro, esperando o momento certo para aparecer de forma tão devastadora que ninguém na mansão seria capaz de ignorar. Mas ainda não era hora dele surgir, não ainda. Porque, embora ninguém soubesse, o primeiro desastre provocado por Bianca ainda estava prestes a acontecer, e seria grande. Desde que Bianca percebeu que Júlia era a única naquela mansão capaz de enxergar quem ela realmente era, a noiva passou a agir com uma astúcia quase assustadora, como se estivesse jogando um jogo sujo, onde cada peça era movida calculadamente para isolar a faxineira, fazendo com que a mansão, antes um lar cheio de vida, começasse a se transformar num labirinto de armadilhas emocionais, onde cada conversa era uma ameaça disfarçada, cada elogio tinha veneno e cada sorriso vinha carregado de um aviso silencioso. E foi assim que Bianca iniciou sua campanha de destruição, espalhando pequenos comentários para a mãe de Gustavo sobre supostos descuidos de Júlia, insinuando que a funcionária estava ficando estressada demais, rígida demais, nervosa demais. Tudo isso com aquela voz doce e falsa que enganava qualquer um que não tivesse o radar moral de Júlia, enquanto ela, por sua vez, começava a sentir o peso do isolamento, os olhares desconfiados, o clima pesado que se formava como nuvem carregada prestes a despencar. E cada detalhe que surgia parecia empurrá-la mais para a beira de um abismo emocional. E ainda assim, mesmo com o coração apertado, Júlia mantinha a postura, porque sabia que Bianca não era apenas uma noiva manipuladora. Bianca era uma ameaça real. Os problemas começaram a se multiplicar numa velocidade que assustava, porque tudo que antes funcionava perfeitamente na mansão, desde os horários da cozinha até a circulação dos funcionários, passou a dar errado, sempre de um jeito muito conveniente para cair nas costas de Júlia, como se uma mão invisível estivesse mexendo na organização da casa só para criar caos. E uma das primeiras situações graves aconteceu quando documentos importantes de Gustavo, que ele sempre guardava numa pasta trancada, apareceram misteriosamente em cima da mesa da sala de jantar, justamente no dia em que ele precisava deles para uma reunião decisiva, e Bianca, com seu ar ofendido e preocupado, disse diante de todos: "Nossa, Gustavo, que descuido! Será que alguém está mexendo onde não deve?" Lançando um olhar desconfortável para Júlia, que sentiu o estômago revirar, porque ela sabia que aquilo era armação. Sabia que aquela pasta nunca sairia daquela gaveta sem motivo. E sabia ainda mais que Bianca conseguia manipular situações com uma precisão assustadora, fazendo com que as coisas parecessem erros normais do dia a dia, mas que sempre caíam na mesma pessoa, ela.
Quando a pulseira de ouro da mãe de Gustavo desapareceu, o clima da casa desandou de vez, porque aquela joia não era só um objeto de valor, era uma peça herdada da avó, carregada de história, tradição e memória. E o sumiço dela caiu como bomba no colo da família. Todos os funcionários foram chamados, a mãe de Gustavo estava aflita e antes mesmo que alguém pudesse respirar, Bianca sugeriu com voz triste: talvez ela tenha sido guardada no lugar errado, ou alguém a tenha pego achando que não teria problema. E na mesma tarde a pulseira reapareceu por acaso dentro da despensa onde Júlia guardava os produtos de limpeza. E Bianca, com aquele ar teatral, colocou as mãos no peito, arregalou os olhos e disse: gente, aqui? Sério? Deixando Gustavo sério e silencioso, olhando para Júlia com uma mistura de decepção e confusão, enquanto a faxineira sentia o mundo desabar sobre ela, não por medo de perder o emprego, mas porque sabia que estava sendo caçada, passo a passo, armadilha por uma mulher capaz de transformar qualquer mentira em verdade diante dos olhos de quem ela queria manipular. Bianca percebeu que estava ganhando terreno e começou a apertar ainda mais o cerco, criando situações que faziam Júlia parecer descuidada, desatenta ou até incompetente. E uma das mais cruéis foi quando a noiva pediu que ela guardasse um conjunto caríssimo de taças de cristal, taças que nunca saíam do armário. E no dia seguinte, como num passe de mágica, duas estavam quebradas dentro de uma caixa que Júlia nem sequer tocou, mas que, convenientemente, estava com a tampa mal fechada dentro do quartinho, onde apenas funcionários entravam. Quando Gustavo viu a cena, Bianca soltou um suspiro teatral e murmurou: amor, do jeito que a casa anda desorganizada, essas coisas vão continuar acontecendo. Fingindo preocupação com a mansão enquanto olhava de canto, com um meio sorriso torto que dizia claramente que aquilo não tinha sido acidente. E Júlia se segurou para não tremer, porque sentiu que estava sendo empurrada para uma queda lenta, calculada e inevitável, a menos que descobrisse o que Bianca estava escondendo. As ligações misteriosas aumentaram de um jeito que já não dava mais para ignorar. E agora Bianca fazia questão de atender sempre longe dos olhos de todos, indo para o fundo do corredor, para o banheiro, para o escritório vazio, sempre falando baixo, sempre olhando por cima do ombro, sempre trancando a porta como se estivesse guardando um segredo que podia explodir a qualquer instante. E Júlia passou a perceber frases soltas que gelavam o sangue. Eu já te disse que não me procure, não fale. Esse nome perto de mim, isso vai acabar logo. Frases que juntas criavam um enigma perigoso que Júlia ainda não conseguia decifrar, mas que deixava claro que havia mais na história daquela noiva do que qualquer um ali imaginava. E a cada ligação que terminava com Bianca jogando o celular na cama ou batendo a porta com força, Júlia sentia um nó apertando a garganta porque sabia que aquilo, fosse o que fosse, tinha ligação direta com o comportamento cruel e desesperado da mulher. A maior quebra de confiança veio quando Bianca conseguiu, finalmente, plantar a primeira semente de dúvida forte o suficiente para abalar a relação entre Júlia e Gustavo. E isso aconteceu quando, numa conversa totalmente fabricada, a noiva apareceu chorando, dizendo que estava se sentindo pressionada, julgada, maltratada por Júlia, que supostamente estaria implicando com ela desde o início. E como sempre, Bianca soube exatamente quando falar isso. Num dia em que Gustavo estava cansado, irritado com assuntos do trabalho e emocionalmente vulnerável. E com isso ela conseguiu virar para ele uma lágrima tão falsa quanto brilhante e dizer: eu estou tentando ser aceita, mas eu acho que ela me odeia. E Gustavo, já abalado por tantos acontecimentos recentes, acabou cedendo, dizendo que conversaria com Júlia, que colocaria limites, que talvez fosse melhor a faxineira tirar alguns dias para se acalmar, palavras que doeram como facada no peito de Júlia, que nunca tinha
ouvido aquele tom vindo dele. E foi nesse exato momento, quando parecia que Bianca tinha finalmente conseguido virar toda a casa contra ela, que Júlia entendeu algo importante. Aquela mulher tinha medo, medo real, de que algo do passado viesse à tona, algo grande, algo sujo, algo tão sério que a fazia agir como animal acuado, mordendo tudo que estivesse ao redor. E esse medo ficou ainda mais evidente quando a faxineira ouviu Bianca discutindo ao telefone uma última vez. Eu não quero saber. Se alguém souber disso, minha vida acaba. Frase que ficou grudada na mente de Júlia como tatuagem, porque ela sabia que estava chegando perto do coração do problema, mesmo sem saber ainda o que era. E justamente por estar chegando perto demais, Bianca ia fazer de tudo para derrubá-la dos degraus daquela mansão antes que a verdade aparecesse, e estava prestes a dar o golpe mais pesado até agora. Porque Bianca podia achar que estava no controle, mas o destino tinha planos bem diferentes, e o primeiro estouro dessa bomba chegaria em breve. A semana começou com um clima tão pesado que parecia que até as paredes da mansão sabiam que algo prestes a acontecer ia mudar tudo de lugar, porque Bianca, percebendo que já tinha deixado Gustavo emocionalmente dobrado e Júlia isolada, resolveu aumentar o nível das maldades como quem sobe um degrau por vez numa escada escura rumo ao caos. E tudo começou quando ela encontrou, de forma tão conveniente que dava até vergonha, um bilhete ofensivo dentro da própria bolsa, escrito com uma caligrafia que ela mesma imitava muito bem, acusando-a de interesseira e mandando que ela fosse embora antes de envergonhar a família. Bilhete que ela mostrou ao milionário tremendo, dizendo: Gustavo, eu não aguento mais isso. Alguém daqui me odeia. Enquanto lançava um olhar direto para Júlia, que congelou por dentro, porque sabia que aquilo era falso, sabia que era teatro, sabia que a noiva tinha acabado de abrir uma nova frente de ataque, e o pior era ver Gustavo, cansado, tenso, acreditando naquela encenação e dizendo que medidas precisavam ser tomadas. Frase que deixou o coração da faxineira batendo como um tambor preso dentro de uma caixa de madeira. E ainda assim, ela respirou fundo, segurou as próprias lágrimas e continuou fazendo seu trabalho, mesmo sabendo que estava lutando contra uma cobra venenosa que mudava de pele cada vez que precisava enganar mais alguém. Mas Bianca não parou ali, porque no dia seguinte destruiu propositalmente um vaso caríssimo que ficava na entrada da sala. Um presente de casamento da avó de Gustavo. E antes mesmo de a peça tocar o chão, ela já gritava que tinha sido Júlia que deixou o pedestal torto, que tinha avisado a faxineira para ter cuidado, que já não sabia mais se poderia confiar na equipe da casa, tudo dito numa voz melodramática, com as mãos na cabeça, como se tivesse acabado de testemunhar uma tragédia grega. E Gustavo, tomado pelo estresse, pela pressão emocional e pelas manipulações constantes da noiva, não teve nem tempo para pensar. Lançou para Júlia um olhar tão magoado, tão sério, tão diferente daquele homem que ela conhecia desde a infância, que a faxineira sentiu algo dentro de si se partir, porque naquele instante ela entendeu que Bianca não estava apenas tentando derrubá-la. Bianca estava tentando destruí-la por completo, arrancá-la da vida da família Azevedo e apagá-la da história daquela mansão que ela ajudou a construir tijolo por tijolo, cuidado por cuidado, lágrima por lágrima, amor por amor. Então veio o golpe que quase derrubou Júlia de verdade. Bianca começou a inventar que estava sendo perseguida dentro da própria mansão, dizendo que ouvia passos atrás dela no corredor, que alguém mexia nas coisas do quarto, que a porta dela amanhecia entreaberta, e como sempre, citava Júlia apenas com insinuações, dizendo: eu não quero desconfiar de ninguém, mas ultimamente estou me sentindo observada. Frase repetida com tanta frequência que Gustavo passou a acordar dizendo que precisava reforçar a segurança da casa, que se algo acontecesse com a noiva, ele jamais se perdoaria.
E o mais cruel é que Bianca escolhia horários estratégicos para insinuar essas coisas, principalmente à noite, quando a mansão ficava silenciosa e qualquer barulho parecia uma ameaça, fazendo com que Gustavo começasse a olhar para Júlia com olhos de dúvida, mesmo lutando internamente contra a estranheza de desconfiar da funcionária que cresceu com ele. E para completar, Bianca passou a afirmar que via sombras passando pela porta, que escutava cochichos, que alguém mexia nas roupas dela, tudo criado com o único objetivo de fazer a faxineira parecer desequilibrada, perigosa ou até mesmo invejosa, criando um clima de tensão tão sufocante que Júlia mal conseguia respirar dentro dos próprios pulmões. A situação atingiu um nível absurdo quando a noiva colocou alarmes falsos dentro do próprio quarto, pequenos dispositivos que imitavam sensores de movimento. E quando um deles disparou de madrugada, ela saiu correndo pelos corredores, gritando como se tivesse escapado de um sequestro. "Alguém entrou no meu quarto!" E imediatamente culpou a única pessoa que ela sabia que todos escutariam: Júlia. Gustavo, desesperado, assustado e tomado por uma culpa que não devia ser dele, reuniu todos os funcionários na sala às 3 da manhã, exigindo explicações. E a cena foi tão humilhante para a faxineira que ela precisou se segurar para não desabar ali mesmo, porque Bianca, com a voz trêmula e falsa, disse: "Eu sei que a Júlia nunca faria isso, mas eu estou com medo." Uma frase que, dita com aquele tom manipulador, parecia jogar gasolina no fogo da dúvida. E por alguns segundos, a mansão inteira ficou em silêncio absoluto, como se aqueles segundos fossem preparar o terreno para o próximo golpe. Algo que estava vindo na direção de Júlia como tempestade em céu aberto. Depois dessa noite, Bianca teve certeza de que dominava completamente o emocional de Gustavo, que já estava tão preso naquela teia de manipulações que mal conseguia discernir o que era real do que era fabricado. E foi justamente por isso que ela deu o passo mais arriscado. Começou a dizer que estava pensando em desistir do casamento por medo da convivência com Júlia, afirmando que não queria atrapalhar a paz da família, mas que não poderia viver numa casa onde não se sentia segura. E essa chantagem emocional foi tão forte que Gustavo entrou em pânico, dizendo que faria qualquer coisa para protegê-la, inclusive rever a posição de Júlia na equipe. E naquele momento, a faxineira percebeu que estava prestes a perder tudo. Sua reputação, seu emprego, seu lugar na mansão que era como um segundo lar, e a confiança do homem que ela admirava como um pai, e tudo isso por causa de uma mulher que escondia um segredo tão sujo que, se revelasse, faria toda aquela encenação desmoronar em segundos. Mas o problema é que ainda não havia prova alguma. Só suspeitas, intuições, pedaços de verdade espalhados como vidro quebrado. Mas o destino começou a virar o jogo de forma silenciosa, quase imperceptível, quando Júlia encontrou, debaixo do armário do quarto de hóspedes, uma caixa que não estava ali antes, uma caixa que alguém claramente tentou esconder, mas deixou cair. E dentro dela havia algo que gelou o corpo inteiro da faxineira. Fraldas usadas, um pequeno macacão infantil dobrado às pressas e uma embalagem de remédio especial para tratar uma condição que normalmente atinge bebês que precisam de acompanhamento frequente. Ao pegar o frasco nas mãos, Júlia sentiu o coração disparar, porque aquilo era a primeira prova concreta de que Bianca escondia não só um segredo, mas uma vida. E naquele instante, mesmo tremendo, mesmo com medo, ela percebeu que, se estava sendo atacada, era justamente porque estava chegando perto demais da verdade. E aquela verdade tinha nome, tinha cheiro, tinha registro hospitalar e tinha sido escondida tão profundamente que Bianca preferiria destruir todos ao redor antes de deixar que viesse à tona.
E foi nessa mistura de terror, raiva e determinação que Júlia tomou a decisão mais arriscada da vida dela. Não ia mais esperar que Bianca cometesse um erro grande, não ia mais permitir que a noiva continuasse usando a mansão como palco de teatro, não ia mais deixar o sofrimento dela ser apagado por mentiras bem contadas. Ela ia descobrir o que aquela caixa significava. Quem era aquele bebê? De onde veio o remédio? E o porquê de Bianca estar agindo como se tivesse um fantasma vivo assombrando seu passado. E naquele momento, enquanto guardava a caixa no quartinho onde escondia suas anotações, Júlia sentiu que estava prestes a cutucar um ninho de cobras que podia engoli-la inteira, mas mesmo assim abriu a porta e sussurrou para si mesma: "Se for para cair, eu caio lutando", sem imaginar que, muito em breve, o segredo que ela procurava viria parar na porta da mansão, dentro de uma cesta. E o que estava dentro daquela cesta mudaria tudo para sempre. A manhã que mudaria o destino da mansão, Azevedo começou como qualquer outra, com o cheiro de café fresco, os passos ritmados da equipe de limpeza e o canto dos pássaros vindo do jardim enorme. Mas Júlia já sentia uma estranheza no ar, uma pressão silenciosa empurrando o peito, como se algo estivesse vindo em sua direção, algo grande demais para ser ignorado, porque desde que encontrou a caixa com fraldas e remédios escondida debaixo do armário, ela não conseguia mais colocar os pensamentos no lugar. E cada movimento de Bianca parecia ganhar um significado novo, mais sombrio, mais urgente. E naquele dia em particular, a noiva estava inquieta, andando de um lado para o outro com o celular na mão, olhando pela janela como se esperasse alguém que não queria ver, sussurrando frases soltas como "isso não era para acontecer agora" e "se acontecer, eu juro que destruo tudo", repetindo como um mantra desesperado que fez Júlia parar no corredor, sentir o estômago embrulhar e entender que o dia não ia terminar bem, porque a mansão estava prestes a receber algo, ou alguém, que colocaria tudo abaixo de uma vez por todas. O primeiro sinal de que algo tinha saído do controle aconteceu quando a campainha tocou e ninguém atendeu, porque o porteiro estava ocupado resolvendo um problema no portão lateral, e isso deixou a entrada principal aberta tempo suficiente para que um desconhecido, um homem de expressão cansada, roupas simples e passos hesitantes, atravessasse o jardim segurando uma cesta de palha. Ele caminhava como quem carrega um peso maior do que o corpo aguenta, olhando para os lados, tentando passar, despercebido, até parar perto da fonte principal, respirar fundo, colocar a cesta no chão com delicadeza e ajeitar o pano que cobria algo dentro dela, murmurando baixinho: "Que alguém aí te dê o que eu não consegui", frase que Júlia só entenderia horas depois, quando a vida inteira daquelas pessoas estivesse virada de cabeça para baixo, porque aquele homem não era um invasor, era o elo que faltava no passado que Bianca escondia. Júlia, que estava regando as plantas na lateral do jardim, ouviu um choro fraco, tão fraco que parecia pedido de socorro, e seu corpo reagiu antes da mente, largando a mangueira no chão e correndo na direção do som, sentindo o coração acelerar de um jeito que fazia o ar sumir dos pulmões. Quando ela chegou perto da fonte e viu a cesta ali, no meio da grama perfeitamente aparada, seus pés travaram, porque aquela imagem parecia cena de filme, uma mistura de beleza e tragédia que gelava o sangue. E ao se aproximar com as mãos tremendo, ela ergueu o pano que cobria o interior da cesta, e o mundo parou. Dentro dela havia um bebê, pequeno demais, delicado demais, com uma fragilidade que dava vontade de embrulhar no peito e proteger do universo inteiro. Uma criança que parecia ter sido carregada entre tempestades e abandonos, e que naquele instante chorava com o pouco de força que tinha, como se pedisse para ser visto, como se implorasse para não ser ignorado de novo. E Júlia, ao ver aquilo, sentiu a alma tremer. O grito dela chamando por ajuda,
Ecoou pela mansão inteira, fazendo portas se abrirem, passos se apressarem e rostos surgirem nas janelas, mas nenhum deles veio tão rápido quanto Gustavo, que apareceu com o celular na mão e a expressão confusa, até ver a cena completa, uma faxineira ajoelhada na grama, segurando um bebê abandonado numa cesta, e imediatamente suas mãos foram à cabeça, os olhos arregalaram, a boca abriu sem som, como se a mente tivesse travado, tentando entender como aquilo era. Possível. Ele se aproximou devagar, sem acreditar no que via, perguntando com a voz quebrada: quem deixou isso aqui? De onde veio essa criança? Mas antes que Júlia pudesse responder, Bianca apareceu correndo pela varanda, parou no alto da escadaria, viu o bebê e empalideceu tão rápido que parecia que o mundo tinha arrancado o ar dela, porque seu primeiro reflexo não foi de surpresa, foi de pânico, pânico real, profundo, desesperado, daqueles que só sente quem sabe exatamente o que está vendo. E esse detalhe não escapou do olhar de Júlia. Bianca tentou disfarçar, claro. Desceu as escadas com pressa, mas com passos duros, falsos, olhando para os lados como se procurasse uma saída, até chegar perto do grupo e perguntar, com a voz trêmula demais para ser convincente: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E Júlia, que ainda segurava o bebê no colo, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro porque Bianca não olhou para a criança como alguém que vê um desconhecido. Ela olhou como quem vê um fantasma do passado, ressurgindo para cobrar aquilo que ela tentou enterrar. E por um segundo, só um segundo, seus olhos se encheram de um medo puro que nenhum ator no mundo conseguiria interpretar. Medo de quem sabe que aquele momento representa o começo do fim, e naquele instante a faxineira teve certeza absoluta. Aquele bebê não tinha sido deixado ali por acaso, e muito menos era um desconhecido para a noiva. A mãe de Gustavo, ao ver a cesta, aproximou-se devagar, colocou a mão no peito e murmurou: mas isso é uma criança. Alguém deixou um bebê na nossa porta. E enquanto tentava compreender a cena, um detalhe chamou sua atenção. Uma pequena pulseirinha hospitalar no pulso do bebê, com um nome parcialmente apagado, mas ainda visível o suficiente para que Júlia reconhecesse imediatamente como sendo o mesmo nome que ela viu naquela caixa escondida no quarto de hóspedes. E quando ela levantou a pulseirinha para mostrar a Gustavo, Bianca entrou na frente, quase arrancando o braço da faxineira ao tentar impedir que ele visse, dizendo: não mexe nisso! Rápido demais, desesperado demais, tão explícito que até o milionário, pela primeira vez em semanas, pareceu perceber que havia algo muito errado acontecendo, porque nenhum inocente reage assim ao ver uma pulseira de maternidade em um bebê abandonado. E aquele gesto, tão impulsivo, tão revelador, foi o primeiro erro grave de Bianca desde que começou a construir sua armação contra Júlia. Gustavo, ainda em choque, pediu que todos entrassem, mas antes que pudesse dar um passo, Júlia levantou-se com o bebê nos braços, olhou direto nos olhos dele e falou, com a voz firme, carregada de tudo que ela vinha guardando: doutor, esse bebê tem alguma coisa a ver com a sua noiva. Frase que caiu no jardim como um trovão, paralisando todos por alguns segundos. E Bianca, tentando recuperar o controle, gritou: mentira! Isso é coisa dessa mulher! Ela quer me destruir! Mas dessa vez, ninguém correu para defendê-la. Ninguém acreditou tão rápido. Ninguém engoliu a história pronta. Porque agora havia uma criança real ali. Uma cesta real. Uma pulseirinha real. E um desespero real pulsando nos olhos da noiva. E Júlia percebeu que era só o começo, porque a verdade estava apenas batendo na porta. Nos próximos minutos, ela entraria na mansão sem pedir licença. E ninguém estava preparado para o estrago que isso causaria. Porque o que viria a seguir não seria só uma revelação, seria uma explosão capaz de destruir uma vida e salvar outra. O caos que tomou conta da mansão depois da cena no jardim parecia um furacão atravessando cada corredor,
cada sala, cada fresta de ar, porque ninguém conseguia raciocinar direito diante de tantas informações batendo ao mesmo tempo. E enquanto Gustavo tentava entender o que significava aquele bebê ali, chorando fraco dentro da cesta, Bianca andava de um lado para o outro, como uma fera encurralada, com o rosto pálido, os olhos inchados e as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o próprio controle emocional, repetindo frases atropeladas como: "Isso é uma armadilha, Gustavo. Alguém quer arruinar o nosso casamento. Por favor, acredita em mim." Mas nenhuma daquelas palavras tinha mais peso, porque pela primeira vez, desde que entrou naquela casa, a máscara dela tinha caído num nível impossível de colar de novo, revelando não apenas medo, mas culpa. E Júlia, segurando o bebê, observava cada gesto, cada piscada, cada tentativa patética da noiva de reorganizar a narrativa. Percebendo que ela já tinha perdido o controle da situação e agora se agarrava ao desespero como quem tenta segurar água com as mãos. E aquele foi o momento exato em que o jogo virou, porque a mansão inteira começou, finalmente, a enxergar aquilo que Júlia sempre viu desde o começo. Bianca não era vítima de nada. Bianca era o próprio desastre. A mãe de Gustavo, tremendo da cabeça aos pés, pediu que todos se sentassem na sala principal, porque aquela conversa não poderia ser espalhada pelos corredores como fofoca, e sim encarada de frente, com a seriedade de um problema que tinha nome, cheiro, passado, e agora estava respirando ali dentro da casa. Quando todos se acomodaram, Júlia colocou o bebê com cuidado no sofá, envolvendo-o em um cobertor que a cozinheira trouxe às pressas. E pela primeira vez, desde que o caos começou, o milionário encarou Bianca sem desviar, sem piscar, sem suavizar, perguntando com a voz seca, carregada de dor e incredulidade: "Bianca, quem é essa criança?" E aquela simples pergunta caiu sobre a noiva como um martelo, porque ela tentava a todo custo fingir surpresa, fingir indignação, fingir inocência, mas o corpo dela entregava a verdade em cada detalhe. A respiração curta, o suor escorrendo pela nuca, as mãos tentando esconder os dedos que tremiam compulsivamente, e o olhar perdido, incapaz de sustentar mais uma mentira sem que o mundo ao redor desmoronasse. E foi aí que Júlia percebeu que havia chegado a hora que ela temeu, a hora que Bianca evitou e a hora que o destino empurrou para o centro daquela sala como um meteoro vindo direto do passado. Bianca tentou falar, tentou inventar, tentou chorar, tentou encenar, mas cada tentativa era mais fraca que a anterior, porque agora não havia espaço para manipulação. Havia um bebê ali, e a presença dele rasgava a narrativa de perfeição que ela construiu desde o dia em que conheceu Gustavo. Então, sem saída e sufocada pela verdade que escapava por cada fissura da máscara, ela soltou a frase que fez o mundo inteiro parar: esse bebê não devia estar aqui." E a reação foi imediata. A mãe de Gustavo levou a mão à boca. Gustavo empalideceu, Júlia deu um passo à frente e Bianca, desesperada, continuou, agora misturando raiva e pânico: "Eu não queria isso, não agora. Eu tinha acabado com essa história. Eu não sabia que ele ia trazer essa criança aqui." E quando pronunciou "ele", a sala inteira mergulhou num silêncio pesado, daqueles que dá para ouvir até o coração batendo, porque se havia um ele, então havia uma verdade escondida, e era grande. Foi Gustavo quem quebrou o silêncio com a voz tão firme e cortante que nem parecia o mesmo homem apaixonado que defendia Bianca cegamente dias antes. "Quem é ele, Bianca?" E ela tentou recuar, mas já não havia mais onde se esconder, porque a mãe dele, firme e decepcionada, acrescentou: "Você vai responder agora, sem teatro." Bianca então desabou no chão, chorando um choro feio, desordenado, real pela primeira vez, confessando entre soluços que, um mês antes de conhecer Gustavo, tinha se envolvido com um homem casado,
um relacionamento rápido, impulsivo e sem futuro. E quando descobriu que estava grávida, tentou esconder, tentou sumir, tentou negar o que estava acontecendo, porque não queria que aquele bebê, aquele pequeno ser que agora estava deitado no sofá, atrapalhasse o plano que ela tinha criado para se tornar milionária, para mudar de vida, para nunca mais olhar para trás. E por isso ela escondeu a gravidez. Teve o filho em silêncio e fez de tudo para não assumir a maternidade, deixando a criança sob cuidados precários enquanto fingia ser uma noiva perfeita, dedicada e apaixonada. E enquanto contava isso, Júlia sentia o peito apertar não por Bianca, mas pelo bebê, que era a única vítima real naquela história. O golpe mais doloroso veio quando Bianca, sem perceber que estava cavando sua própria cova emocional, soltou a confissão que destruiu qualquer resquício de empatia que alguém pudesse sentir. Eu não queria esse filho. Ele ia estragar tudo. Ia acabar com a minha vida. Eu precisava de uma chance. Eu precisava ser alguém. Frase que fez a sala explodir em indignação. Porque ali não havia mais espaço para desculpas, para histórias tristes inventadas, para manipulações bem calculadas. Havia apenas a brutal verdade de uma mulher tão obcecada em subir na vida que decidiu abandonar o próprio filho como se fosse algo descartável. Gustavo se levantou num impulso, com lágrimas furiosas nos olhos, gritando: "Você enganou todo mundo! Você brincou com a vida de um bebê!" E Bianca tentou correr até ele, implorando, mas ele se afastou como quem foge de uma chama, como quem finalmente enxerga o monstro por trás da maquiagem e percebe que nunca esteve amando uma mulher, e sim uma ilusão cuidadosamente produzida. A mãe de Gustavo tomou o bebê no colo e pela primeira vez encarou Júlia com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Reconhecimento, respeito e gratidão. Porque enquanto todos caíram nos encantos de Bianca, foi a faxineira, a mulher invisível, silenciosa, trabalhadora e fiel, quem enxergou a verdade desde o início, quem arriscou sua estabilidade, sua paz e sua dignidade para salvar aquela criança e proteger a família de um golpe que teria destruído tudo. E nesse momento, enquanto a mansão inteira observava a queda da noiva, Júlia percebeu que seu silêncio valeu a pena, suas anotações valeram a pena, suas noites choradas valeram a pena, porque finalmente alguém enxergava a força que ela sempre teve, a força que Bianca tentou apagar, mas que cresceu ainda mais em meio ao caos. E foi quando Gustavo, com a voz quebrada, olhou para ela e disse: "Eu devia ter acreditado em você desde o começo", que Júlia sentiu, pela primeira vez, que a tempestade estava terminando. O encerramento daquele capítulo caótico veio quando Bianca, vendo que nada mais poderia ser salvo, tentou sair correndo pela porta principal, mas os seguranças da rua, chamados pelo porteiro depois do movimento estranho, a barraram imediatamente e ela desabou no chão, gritando que era vítima, que estava sendo perseguida, que Júlia tinha armado tudo. Mas agora ninguém acreditava, ninguém defendia, ninguém enxergava nela nada além de uma mulher que perdeu a própria humanidade no caminho da ambição. E enquanto ela era retirada da mansão, aos prantos, Júlia ficou parada na varanda, segurando a cesta vazia que antes abrigava o bebê, sentindo uma mistura enorme de alívio, tristeza e vitória silenciosa, porque ela sabia que a batalha tinha sido dura, mas estava vencida, e que a partir daquele momento a vida de todos ali mudaria para sempre, especialmente a dela. Porque o milionário estava prestes a tomar a decisão que transformaria Júlia de uma simples faxineira na mulher mais indispensável daquela família. E agora que você chegou até o fim, me conta aqui nos comentários em que parte dessa história seu coração disparou de verdade. Porque histórias assim lembram a gente de uma coisa poderosa. Nem sempre o herói é quem tem dinheiro. Às vezes, é justamente quem o mundo insiste em ignorar.
Então curte esse vídeo, compartilha para alguém que merece ouvir essa mensagem e se inscreve no canal, porque amanhã tem mais uma história que vai tocar sua alma e te fazer acreditar que gente boa ainda existe e que até o mais improvável pode se tornar essencial. Obrigado por assistir e até o próximo capítulo que vai mexer com você.